Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre a história da Igreja hoje. É verdade que a Igreja ela dificultava a leitura da Bíblia, ou ela até mesmo proibia com que fizessem traduções para justamente dificultar a leitura? Quando a gente for analisar o passado, a gente tem de ver que na Antiguidade e na Idade Média, a maior parte da população, a maioria das pessoas, elas eram analfabetas. Então, por mais que tivessem vários livros à sua volta, não tinham como elas ler, até porque elas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, a gente já pode ter escutado esse argumento, mas a gente precisa analisar, porque senão pode acabar com que a gente muitas vezes acredite e a gente veja a igreja como algo ruim, mas não. E também, antigamente, a produção de livros era muito mais difícil, porque antes da invenção da imprensa, que foi com Gutenberg no século XV, era algo artesanal, ou seja, era tudo feito à mão, as pessoas tinham que escrever tudo à mão e também tinham materiais que eram difíceis de conseguir, como papiros e pergaminhos. Ou seja, muita gente não sabia ler e também poucos livros eram disponíveis. Mesmo com todas essas dificuldades, a igreja, o cristianismo, ele também foi fundamental para fazer com que o texto bíblico ele estivesse disponível em várias línguas, já no final da Antiguidade e no início da Idade Média. E a gente sabe que naquela época muitos monges orientais, nos séculos 4 e 5, eles já sabiam várias passagens da Bíblia de cor, principalmente os Salmos. Porque naquela época a maioria das pessoas que elas entravam para a vida monástica, tanto no Ocidente quanto no Oriente, elas aprendiam pelo menos a ler, e muitos também aprendiam até a escrever. E ainda nos primeiros séculos do cristianismo, no Ocidente, a Bíblia cristã no Antigo e Novo Testamento já estava disponível em grego e em uma série de versões latinas, chamadas de Vetus Latina. E no final do século IV, São Jerônimo ele iniciou o trabalho que daria origem a uma nova tradução latina da Bíblia, que ficou conhecida como Vulgata, que a gente sabe que foi São Jerônimo que ele traduziu. E já no século IV também, a Bíblia ela foi traduzida do latim para a língua germânica pelo bispo Úfilas, que ele evangelizou os povos germânicos na região do Danúbio, tornando-se a primeira peça literária nessa língua. E como a língua germânica ela não tinha alfabeto, o bispo Úfilas ele usou o próprio alfabeto latino para escrever nessa língua. E já no Oriente, também a partir do século IV, foi surgindo várias versões e traduções da Bíblia em línguas nativas de regiões limítrofes do Império Romano, que foram essas: cópita, do Egito, siríaco, geórgio, armênio, árabe e etíope. E isso demonstra a importância de ter a Bíblia disponível na língua nativa dos povos que seriam evangelizados. Ou seja, a igreja ela contribuiu para que a Bíblia fosse traduzida na língua daquele povo. Para quê? Para que justamente aquele povo pudesse ler. Foi traduzido. Isso tudo foi uma questão de tempo, foi aos poucos. E na Idade Média, na Alta Idade Média, entre os séculos 8 e 9, a dinastia carolíngia de Carlos Magno e seu filho, Luís o Piedoso, ele promoveu uma verdadeira revolução na escrita e na produção de manuscritos, naquilo que ficou reconhecido como o Renascimento Carolíngio. Esse Renascimento Carolíngio, ele aumentou de forma considerável a produção de manuscritos para uso na liturgia, inclusive de Bíblias. Então, como a gente pôde ver, tudo aqui que aconteceu não é de acordo com o que dizem por aí, que a igreja ela escondia o texto bíblico. Não, muito pelo contrário. A igreja ela contribuiu para que o texto bíblico ele fosse propagado pelo mundo. Inclusive, o bispo Úfilas, o alfabeto não tinha de acordo como era para ser. Então, houve todo um trabalho para que ele conseguisse repassar para outra língua, para que assim as pessoas pudessem reconhecer, as pessoas pudessem ler. Então, gente,
quando a gente ouvir esses argumentos, que nós não venhamos a gente acreditar, não. Que a gente possa estudar primeiro para que a gente entender. E que a gente fique ciente de uma coisa. Aquele povo era um povo analfabeto. E aos poucos a Igreja Católica ela foi fazendo com que muitas pessoas do Ocidente, do Oriente, do mundo inteiro, fosse adquirindo a tradução da Bíblia. E muitas pessoas puderam ler. E hoje nós temos a tradução da nossa Bíblia graças à Igreja Católica. Então a Igreja Católica nunca, jamais, ela escondeu o texto bíblico. Não. E sim, os monges, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, não porque eles eram mais privilegiados do que a população, mas não, porque quando eles entravam ali no mosteiro, eles tinham de aprender a ler, ou ao menos a escrever, ou os dois. Então, que a gente não acredite nessas coisas, que a gente busque estudar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.